Então já estou aqui na tela, né, para vocês, com o James Rodrigues, tá aqui então os números dele, 33 anos de idade, tem contrato com o São Paulo até junho de 2025 e um salário próximo, né, de 1.200.000, 1,5 milhão de reais, que custa ao São Paulo também, considerando impostos e tudo mais. O salário dele parece que é bruto, né, livre, quer dizer, 1 milhão de reais, então ele tem outros custos que aumenta bastante aí, né, essa média. Então, pelo São Paulo mesmo nesse ano, 8 jogos, 1 gol e uma assistência. Ano passado, 14 partidas, 1 gol e 3 passes. Desempenho bem abaixo, né, do que era de se esperar. O São Paulo mesmo, se você for ver o que gastou já com Daniel Alves, James Rodrigues, outros jogadores aí que chegaram e não teve um bom desempenho, já foi aí, umas dezenas de milhões, né, 20, 30 milhões por ano só em jogadores que não conseguem, né, retribuir em relação a participações. Só para você ter uma ideia, foi o líder de assistências com 6 e o jogador com mais participações em gols, né, com 7. Atrás ainda, se não tiver enganado, tinha o Lautaro com 4 gols e uma assistência, com 5, e o Messi também com 4 participações. Mas aqui, ó, um desempenho sensacional. Em todos os torneios ele vai bem, né? Ó, Copa América 2019, 4 jogos, 2 assistências. Copa do Mundo, 3 jogos, 2 assistências. 2 gols na Copa América 16. Na Copa do Mundo 2014, 6 gols, 2 assistências em 5 jogos, então sempre com um desempenho bem interessante. Gustavo, mas você acha que não poderia ser uma boa oportunidade? Olha, primeiro que eu já acharia difícil você colocar o James Rodrigues e o Matheus Pereira no time, porque para o James Rodrigues jogar você tem que fazer um esquema todo, né, em volta dele. Até que o mapa de movimentação é interessante para ver que ele não é um cara que vai voltar no meio de campo para recompor, não, muito pelo contrário. E aí você deixa, por exemplo, o Matheus Pereira, o James Rodrigues e um centroavante, você vai ter então 3 jogadores na linha de frente, não tendo, né, que voltar para marcar, difícil, viu, sinceramente, a não ser que coloque vamos colocar o Barreal pelo lado esquerdo, quase que fazer uma linha de lateral junto com o Marlon, ou por exemplo o Marlon mais avançado para defender bem e o Vidalba também naquele setor de lateral esquerdo de origem. Então você teria que fazer um esquema tático todo já para o James Rodrigues, quem dirá ainda tendo, por exemplo, o Matheus Pereira. No papel é lindo, na prática não funciona tão bem assim. Tá aqui o mapa de movimentação nos 6 jogos dessa atual Copa América, foi também um dos melhores jogadores, né? Nota média de 8, é muito bom. Até na final contra a Argentina, 7.3, teve um bom desempenho nesse jogo. Contra o Panamá também, né? Acho que ele deu 3 assistências, alguma coisa assim. Enfim, veio de um desempenho sensacional. O São Paulo, igual eu falei, aparecer qualquer proposta, eu tenho certeza que eles vão abrir mão, até porque não é de hoje, né? Se ele não tivesse ido bem no São Paulo, eu falaria, pô, aceitaria tranquilamente. Mas não é bem assim, ó. Lá na Grécia mesmo, ó, 23 jogos, 5 gols e 6 assistências. No Catar, beleza, ficou ali durante 1 ano e meio, só 5 gols e 6 passes também. Números parecidos, né? No São Paulo, no Everton, até que ok, teve um desempenho interessante, mas já tem um tempo que ele não tem um desempenho bacana pelos times, basicamente desde quando ele saiu dos grandes centros, Bayern de Munique, Real Madrid. No Everton ok, mas aí apareceu um caminhão de dinheiro do Al Rayyan. No Al Rayyan é difícil você ter muito ânimo para jogar, aí foi lá, foi encostado, no Olympiacos também, no São Paulo, e sempre fazendo ótimas atuações com a seleção colombiana, mas apesar disso eu não me iludo muito não. E você, o que você tem a dizer sobre o James Rodrigues? Aceitaria, não aceitaria? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Quero falar aqui também sobre a Esportiva VIP e mostrar os próximos jogos, né, do Cruzeiro nessa Série A. Tá aqui, né, o próximo compromisso contra o Palmeiras, vitória do Cruzeiro fora, pagando 5,20 a cada real apostado. Então se eu colocar aqui R$5 na vitória do Cruzeiro, voltaria 26. Ótima cotação, vamos aqui finalizar minha aposta. E lembrando, tem vários outros jogos que vão ocorrer no Campeonato Brasileiro, Juventude e Atlético Mineiro, Corinthians e Criciúma, Atlético Goianiense e Vasco. Até vamos fazer aqui então uma sequência aqui com valores baixos, ó. Vamos no vitória do Juventude, do Corinthians, Atlético Goianiense e Vasco. Vamos Vasco fora de casa, o São Paulo vai vencer em casa e vamos ver aqui, Botafogo. Nossa, esses dois aqui, vamos lá, ó. Cotação de 185. Como assim, sabe? Posso colocar R$1? Pode, R$1. Se acontecer tudo isso, voltaria 185. Esses dias eu quase acertei de 1 para 64, né? Errei ali porque eu me confundi com França e Espanha. O link vai estar aqui embaixo então da Esportiva, 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a partir de R$1. E assim, eu entendo também essa questão de vocês, quero falar sobre o Mina, que terminou, né, a Copa América e certamente o zagueiro colombiano deve definir o seu futuro ainda nesse mês de julho. O mercado brasileiro, igual eu falei no início do vídeo, não é uma possibilidade real, até por conta das propostas, né, do Cruzeiro e da equipe do Botafogo, que desde a época já eram propostas interessantes. A grande questão era o seguinte, ele via com bons olhos essa possibilidade
de seguir no futebol europeu. Ah, Gustavo, mas ele estava na Copa América, né? Certamente estava com foco total na competição e tudo mais. Não é bem assim, até porque você pode ter visto, né, vários jogadores no meio dessa Copa América, da Euro, que trocaram de clubes ou assinaram com novos clubes tranquilamente. Ainda mais que ele estava sendo reserva, né? Ele jogou apenas 2 partidas na Copa América saindo do banco. Não por questões físicas, mas também porque a zaga da Colômbia é bem interessante, né? Os 2 zagueiros. E vale destacar que ele ficou muito tempo lesionado. E aí a Colômbia, para contar com um atleta que sempre está lesionado, é um pouco arriscado, né? E ele acabou perdendo muita posição que ele tinha em 2018, 2019, que ele era titular incontestável, por conta dessas questões físicas que parece que já se superou, né? Não está tão ruim assim como era há um tempo atrás. Igual eu falei, o Cruzeiro teve esse interesse, até o Alexandre Matos, naquele jogo contra, se não tiver ganhado contra o Fluminense, né? Que o Cruzeiro vence, ele dá uma declaração falando sobre o Mina, que os dois são bem próximos, mas que o Cruzeiro não iria fazer loucura em relação ao ponto de vista financeiro, né? Porque certamente para o Cruzeiro contratar o Mina não seria um salário menos de R$1 milhão por mês. E a principal questão aqui é o seguinte: o Cruzeiro já está bem servido, né, de zagueiros. Não acho, por exemplo, que o Mina, se chegasse no Cruzeiro hoje, seria um titular incontestável, absoluto. Não diria que é assim. Claro, o banco ainda do Cruzeiro teria sim que ser reforçado, mas sinceramente eu já não vejo essa necessidade tão grande assim não. Até vi alguns portais falando justamente sobre isso, que apesar do Mina estar disposto a voltar para o Brasil, o Botafogo seria um dos interessados. Parece que o Cruzeiro não animou tanto assim em seguir adiante nessa história, justamente pelo ponto de vista financeiro, né? É claro, se não for nenhum problema por Pedro Lourenço, que traga ele e outros jogadores para o ano que vem. Mas agora, se for para realmente, né, R$1 milhão nesse atleta, ou às vezes em outro setor, às vezes contratar outros jogadores para reserva imediato, lateral direita, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro precisa, sim, nessa atual janela, tá? Não acho que seria loucura se aparecer um lateral direito. E aí a zaga já está bem servida. Você tem o Zé Ivaldo pela direita, o João Marcelo na esquerda, deixa ali, né? O João Marcelo suspenso, coloca o Vidialba. Lado direito tem o Jonathan Jesus, que eu acho que tem muito potencial. O Cruzeiro não pagou 8 milhões nele para jogar no time sub-20, muito pelo contrário. E ainda tem o Neres, né? Que querendo ou não ainda está na disposição do grupo. E quero ouvir sua opinião aqui embaixo. Você acha que iria adiante nessa história em relação ao Mina, principalmente agora depois do término da Copa América e de acordo com alguns portais do Botafogo, ele tendo demonstrado aqui com vocês falar sobre o John Arias, né? Porque eu vou deixar essa notícia aqui de que ele tem interesse de sair do Fluminense após a disputa da Copa América, onde ele tem vivido uma fase muito boa, tanto pela seleção colombiana quanto também pelo Fluminense, e até eu diria que pela fase do jogador, eu não ficaria surpreso se ele deixasse realmente o clube, até porque o Fluminense está numa situação muito ruim, né? Brigando contra a zona do rebaixamento. Se o Fluminense cai, imagina quanto que não desvaloriza, né, o próprio jogador. Até aqui nessa matéria do Bola Viva, eles mostram que teve especulações de Portugal, Inglaterra e da Espanha, mas nenhuma proposta foi oficializada, né? Então a tendência é que algo possa chegar pro clube nas próximas semanas. Teve especulações também do Zenit no início do ano, mas o clube então colocou a permanência dele como um dos objetivos. Vale lembrar também que para o Fluminense não é bom, porque ele só tem 50% dos direitos econômicos. É claro que vai pegar uma parte maior, deve conseguir uns 60, 65, mas se ele sai, por exemplo, por um valor que está sendo especulado, 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, o Fluminense pega só 29 milhões e 700, né? Um valor bem baixo comparado ao que ele entrega tecnicamente, você não vai achar no mesmo preço no mercado. Enfim, jogador então que pode jogar de ponta esquerda, ponta direita. Apesar disso, na seleção colombiana ele joga como se fosse um meia pelo lado esquerdo, mas ele volta muito para defender. É quase que um meio campista mesmo, viu? Muito interessante o papel que ele faz na Colômbia. Pelo Fluminense nesse ano, 6 gols e 4 assistências. Tenho certeza que está sentindo muito, né, a sua falta desde quando ele foi convocado para a Copa América. No ano passado, 61 jogos, 12 gols e 17 assistências, e olha que não foi o seu melhor ano pelo Fluminense, mesmo ganhando a Libertadores e tudo mais. A melhor temporada dele foi em 2022, 62 jogos, 16 gols e 17 passes. O que surpreende é como que o Fluminense encontrou o jogador, porque se você for ver, ele não vinha de uma fase fenomenal no futebol colombiano. Não, realmente o Fernando Diniz deu um novo ar para a carreira do John Arias, que passou a fazer muito mais gols, né, com a equipe do Fluminense, quando foi comprado por um valor próximo de, só para você ter uma ideia, né, bem baixo, né, 600 mil euros, né, como se fosse ali 3 milhões de reais. Eu tô até curioso para ver também como que é o mapa de movimentação dele no Fluminense.
É claro que, pelo menos pelo que eu estou lembrando aqui de cabeça, é um jogador que chegaria mais pelo lado esquerdo. Mas se você coloca ele num papel parecido, né? Se a Colômbia consegue jogar com James Rodrigues e John Arias, mais 2 pontas e um atacante, por que não pensar isso também no Cruzeiro? Então, tá aqui o desempenho dele na Copa América, jogando por dentro, mas caindo também muito mais pelo lado esquerdo. No Campeonato Brasileiro desse ano também, vamos ver. Podendo jogar de ponta esquerda e ponta direita. Então, poderia colocar ele pelo lado direito também, né? Não seria uma loucura. Não, joga nos dois lados. Interessante, inclusive mais pelo lado direito. Então, os jogos que eu assisti dele, acabou que eu tive a impressão de que ele era mais ponta esquerda, né? Enfim, tá aqui o desempenho dele, sensacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se valeria a pena ou não esse investimento. Também tem contrato por mais 2 anos, tem um valor de mercado de 15 milhões de euros, mas acho que ele vai acabar saindo para um valor próximo disso mesmo, tá, gente? De 10, 12 milhões de euros. É difícil também o Fluminense vender para um time aqui no Brasil, um Palmeiras, um Flamengo rival, eu acho quase impossível. Eu acho que para o Cruzeiro também seria complicado se a Raposa estivesse disposta, né, a fazer um investimento tão alto. Mas eu acho um cara assim que, nossa senhora, tem um potencial. Se ele vai para um Porto, por exemplo, eu acho que é um cara que vai arrasar por lá. Em 2, 3 anos pode até dar um salto maior ainda na sua carreira. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, que vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a apostar. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!